E agora nós vamos falar do aumento das custas judiciais que dificulta o acesso aos serviços judiciários no país. E aqui em Mato Grosso também. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente da OAB em Mato Grosso, Leonardo Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. É sempre uma honra, um prazer estar aqui batendo um papo com seus telespectadores qualificados. Presidente, os magistrados não concordam, mas com estas custas judiciais altíssimas, a justiça aqui no país continua valendo mesmo para os ricos, não é? Com certeza, Lúcio. Essa foi uma grande luta da OAB que nós travamos desde 2019, ainda antes de virar lei, junto à direção do Poder Judiciário, esclarecendo, informando que a OAB em Mato Grosso, na representação da advocacia e da sociedade, não concordava com os percentuais propostos de aumento das custas, entendíamos inviável qualquer aumento de custos. O Tribunal de Justiça enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, foi votado na Assembleia Legislativa, fizemos inclusive uma ampla peregrinação na Assembleia, falando com os deputados, de gabinete em gabinete, fazendo sustentação oral na Comissão de Constituição e Justiça, mas infelizmente a Assembleia aprovou a lei, com voto contrário do saudoso deputado e advogado Silvio Fávaro. Na sequência, fomos até o governador do estado, até a Casa Civil, reunimos com o secretário Mauro Carvalho, entregamos a ele um parecer da nossa Comissão de Constitucional e da Comissão de Estudo Tributário, pedindo o veto que não sancionasse aquela lei, porque, no nosso ver, ela era inconstitucional e afasta o cidadão do acesso à justiça. O governador, infelizmente, sancionou a lei, portanto, ela passaria a vigorar em 2020. Nós fomos até o Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade e conseguimos suspender a vigência dessa lei no ano de 2020, passando-a, portanto, a viger a partir de 1º de janeiro de 2021. E hoje o que nós percebemos e denotamos é que o que a Ordem sempre pregou, desde 2019, com muita incisão, com muita firmeza, é que essa lei afasta o acesso, o cidadão do acesso à justiça. Presidente, a Assembleia aprovou, né? Aí o seguinte, aí o governo do estado não vetou, ele sancionou uma lei que beneficiava o Poder Judiciário. É um joguinho combinado dos poderes? Ou tipo assim, não me prejudique que eu não te atrapalho. Ou seja, e aí o grande prejudicado é o cidadão, principalmente o cidadão mais pobre, que não consegue o acesso à justiça. Não tem que corrigir isso, presidente, de alguma forma? Por isso que nós fomos Porque é o seguinte, parece que eles estão olhando para o próprio umbigo. Existe muito aí a autonomia, a independência, a autonomia, a harmonia entre os poderes, então eu não posso fazer esse tipo de ilação se foi jogo combinado ou não, porque nós estamos a falar de dois poderes, o Poder Executivo e o Mas Poder... dá para desconfiar, né? E o Poder Legislativo. O que nós levamos foi um parecer técnico, sem entrar na esfera política, dizendo, olha, a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, da forma como está, vai afastar o cidadão do acesso à justiça. Não tivemos êxito. Fomos à Assembleia. Olha, senhores deputados que são representantes do povo, aqui a sua base, a população mato-grossense, terá dificuldades de acesso à justiça com os parâmetros fixados ou que seriam fixados por essa lei. A Assembleia aprovou, como eu disse, com o voto contrário do deputado Silvio Fávaro, fomos até o governador do estado e entregamos a ele esse parecer. Infelizmente, dentro da autonomia e competência do governador, ele entendeu por sancionar e sancionou a lei. Por isso, buscamos o Supremo Tribunal Federal numa ação direta de constitucionalidade e conseguimos uma liminar que não declarou, infelizmente, a lei inconstitucional, mas suspendeu a sua vigência no ano de 2020. E agora, não tem como reduzir essas custas, presidente? Só com outra lei. Porém, o Tribunal de Justiça está ávido por não tomar essa atitude, porque o Supremo entendeu que esses parâmetros que estão aplicados na Lei 11.077, diferente do que entende a Ordem dos Advogados do Brasil, são constitucionais e estariam dentro de um parâmetro geral. Não quer fazer isso porque o dinheiro entra lá no caixa do Poder Judiciário, não é? Do Funajures, que é o reaparelhamento. Que, aliás, é o seguinte, hein, tem um saldo gigantesco esse Funajures, não é isso? São milhões e milhões. Hoje eu não sei o montante, eu sei que havia uma quantidade considerável de recursos, na ordem de milhões, que foram utilizados em vários, inclusive a pedido da Ordem de Advogados do Brasil. É preciso deixar isso claro na edificação de vários prédios de fórum. Por exemplo, nós terminamos o prédio de fórum da cidade de Primavera do Leste, inaugurou o Fórum de Lucas do Rio Verde, inaugurou o Fórum de Barra do Bugres, parado por mais de quase 2 décadas, teve início na gestão do presidente Rubens de Oliveira, enfim, é o complexo dos juizados especiais e talvez aí uma das grandes, o Fórum de Várzea Grande, que encontra-se em obras,
e talvez a maior reivindicação da advocacia nos últimos tempos, que era a climatização do Fórum de Cuiabá, que foi uma campanha da OAB Mato Grosso iniciada lá em 2016 e que foi entregue na gestão do desembargador Carlos Alberto, um fórum totalmente climatizado. Presidente, por que é que insistem tanto em tentar impedir, dificultar o combate à corrupção? Eu digo isso pelo seguinte: tramita lá na Câmara Federal um projeto de lei que pretende alterar a lei de improbidade administrativa, dificultando a investigação, querendo responsabilizar promotores públicos e também o seguinte: olha, não pode mais bloquear os valores que podem ter sido roubados dos cofres públicos. Olha, aí é difícil combater a corrupção, não é? Lúcio, eu acho que nós temos aí, falo com muita tranquilidade, até por ser advogado, presidir a Ordem de Advogados do Brasil de Mato Grosso, nós temos instrumentos já na lei penal e nas leis de ação civil pública, na própria lei de improbidade administrativa, que permite, em havendo a condenação, a restituição do erário, a responsabilização dos agentes que porventura cometeram corrupção. O que se precisa fazer um debate é, muitas vezes nós vemos aí medidas desrazoadas sendo determinadas. E lá na frente, e é muito comum, por exemplo, em casos em que há uma operação, a imprensa, com todo o respeito que tenho pelo tal, inclusive por este veículo, noticia de forma generalizada, condena praticamente o cidadão e lá na frente, muitas vezes, ele sequer é denunciado. Esse dano já ocorreu, ninguém repara esse dano de estar estampado nos sites, nas televisões, nas páginas de jornais, como se condenado fosse. Então, eu acho que falta, o que se pretende é dar razoabilidade, não estou entrando no caso concreto, porque uma das principais bandeiras da Ordem é o combate à corrupção. A Ordem foi, inclusive, uma das autoras dos projetos das 10 medidas de combate à corrupção. Obviamente que nós defendemos o combate à corrupção dentro do devido processo legal, garantida ampla defesa, contraditório, inclusive sem pré-julgamentos. Presidente, obrigado pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia e obrigado pelas informações. Eu que agradeço, cumprimento para todos os senhores e coloco a OAB inteira à disposição.